Então, boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade à nossa Semana Criativa, 50% transpiração, 50% inspiração, administração da teoria à prática, né? Vamos hoje para a nossa 15ª apresentação, nossa 15ª aula, né? Um bate-papo está sendo muito gostoso. Essa atividade está sendo promovida pelo curso de administração da Universidade de Vassouras, com apoio do LAPA, Laboratório de Práticas em Administração. Para efeito de registro, a aula será gravada e vai ficar à disposição de vocês no canal do YouTube, assim que a gente faça a transmissão aqui, tá certo? Temos a grata satisfação de a gente começar a sala já com 43 pessoas, isso é muito bacana para a nossa atividade, né? A gente está vendo que está tendo retorno e falando, né, reforçando o que a gente vem trazendo para vocês todos os dias, né? A gente teve o cuidado de convidar pessoas especiais, pessoas que consigam trazer para a gente da leitura à prática, ou seja, da teoria à prática, trazendo para a gente experiências, demonstrando o que a gente no dia a dia da academia, a gente vem trabalhando, estudando e faz a conexão com a vida prática e com a nossa vida na vida real, certo? Hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui um convidado do professor Paulo Tong, o professor Francisco. O professor Paulo Tong vai fazer, então, as apresentações, que são tem mais conhecimento, tem mais relação de amizade, inclusive. Professor Tong, por gentileza, apresente o professor Francisco aí para nós. Ok, muito obrigado, professor GNC. Boa noite a todos os professores. Boa noite aos alunos, principalmente boa noite ao meu grande e nobre amigo e irmão, professor Francisco Santos Sabadini. Eu o conheço, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Tivemos oportunidade de trilharmos juntos, desbravando muitos desafios, né? E é um prazer ter essa oportunidade de trazê-lo até a nossa universidade. Eu gostaria de fazer uma breve apresentação. O professor Francisco Santos Sabadini, economista, administrador e outras coisas mais, ele é somente doutor, né? Doutor Francisco Santos Sabadini. Ele é professor do Departamento de Engenharia de Produção da UERJ. Ele é coordenador do Sinova, o Laboratório de Inovação, também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele coordena um projeto UERJ Circular de amplitude nacional. O professor Francisco Sabadini também é colaborador do mestrado de Engenharia de Produção da UF de Volta Redonda. Ele não é pouca coisa, não, né? Conheci ele assim como simples formado em economia, especialista, começou na vida acadêmica, docente, pude acompanhar o mestrado, pude acompanhar o doutorado, pude acompanhar as incursões internacionais, a produção de material acadêmico, principalmente, pessoal, eu tenho ele como meu ídolo, porque ele é o papa em pesquisa operacional. Então, aprendi muito com ele, e os ensinamentos que ele me passou é o que eu passo para os meus alunos de PO, né? Então, hoje nós vamos ter o prazer de ouvir as suas falas, Sabadini, sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, que é a economia circular, né? Um modelo regenerativo de produção e consumo. Hoje nós falamos muito sobre isso e cada um traz uma nova vertente, mas a sua fala vai consolidar todos esses aprendizados que nós já tivemos ao longo dessas 3 semanas acadêmicas, né? E com toda certeza você vai conseguir fazer um fechamento de ouro para todos os nossos conhecimentos. Professor Francisco Sabadini, a palavra é toda sua. Ok, inicialmente eu agradeço à universidade por generosamente me receber. É sempre muito bom quando a gente tem um espaço e pode trazer para a academia uma temática nova. Agradecer a gentileza do professor Paulo Tong. Ele exagera um pouco, às vezes,
no elogio, né, e aumenta muito a nossa responsabilidade, mas isso é fruto de uma convivência de algumas décadas, então é inevitável que a gente tenha um vínculo mais próximo. Na verdade, a trajetória acadêmica ela é fruto do que muitos de vocês, professores, conhecem, do que alguns alunos vão presenciar, é pesquisar, é aplicar, é conhecer e é atividade, energia e aplicação para ampliar o conhecimento. Então, eu vou muito cuidadosamente trazer o tema economia circular para vocês. Hoje, se a gente navega na internet, a facilidade de encontrar tópicos relativos ao tema economia circular, assim, são milhares de links, milhares de sites, e, de modo geral, a maioria deles é incompleta ou acaba transmitindo uma imagem que associa muito a economia circular, por exemplo, a reciclagem, que associa a economia circular à sustentabilidade, sem trazer exatamente aquilo que é o cerne deste tema. Então, eu procurei, da maneira mais sintética e objetiva possível, trazer essa visão da economia circular, e aí eu vou seguir uma sequência, e aí, se em algum momento alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Inicialmente, a gente vai contextualizar como é que essa ideia de economia evoluiu, como é que esse padrão de produção e consumo evoluiu, para gradativamente trazer para as questões importantes, que é o momento de consciência atual que nós estamos todos tendo em relação à questão de salvar o planeta. A grande fala hoje é como vamos salvar o planeta. E eu sempre tenho dito em todas as experiências em que eu levo o tema economia circular, o planeta não precisa ser salvo. Ele vai continuar no lugarzinho que está nos próximos 300 mil anos, a não ser que algum cometa, algum impacto do cosmos modifique isso. Eu digo sempre que nós temos que salvar a humanidade, porque o planeta vive sem nós, e ele vai ficar aí no seu papel. E quando a gente traz o tema economia circular, tem uma moda muito grande, já virou, existe uma sequência de abordagens que transforma a economia circular num tema da moda. E aí nós vamos ver ações que falam em circularidade, economia circular, que não são ações de economia circular. Há pouco tempo, uma grande companhia, uma grande rede de supermercados, né, de varejo, ela fez uma campanha com uma outra grande empresa e, na verdade, não era um modelo de economia circular, era um modelo de reciclagem, com todos os ônus possíveis de uma campanha dessa natureza. Então, eu vou iniciar, rapidamente, a gente vai comentar um pouco essa evolução, e para falar de economia circular, a gente precisa falar de economia linear, que é o modelo em que nós vivemos desde que nós produzimos alguma coisa neste planeta. Um pouco do processo de tomada da consciência, e aí a gente fala sobre economia circular. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas quando a gente inicia, o melhor caminho para entender essa história de economia circular é a gente falar de padrões de produção e consumo. Porque, na verdade, essa nova maneira, esse novo modelo de economia, ele tem uma ideia de mudar os padrões de produção e também mudar a consciência de consumo e a forma de se consumirem as coisas. Se a gente voltar no tempo, eu prometo que eu começo a falar do século XV, mas rapidamente eu vou chegar no século XXI. Existe um movimento intensivo que transformou o mundo e transformou também, de maneira significativa, o processo como se consumia e se produzia, que foi o movimento inicial de globalização, que começa no século XV e XVI, que são as grandes navegações, em que os povos europeus resolvem descobrir o mundo e buscar novas oportunidades e novos mercados. A partir desse momento e de um ciclo colonial que veio depois, os ingleses na África, os portugueses no Brasil, os espanhóis e holandeses também vindo para cá, observa-se que
tinha-se a noção de que o mundo era tão vasto que, embora se falasse em recursos escassos, não se falava em recursos ilimitados. Até porque a escala de consumo, pelo tamanho da população, não gerava a sensação de que poderiam se esgotar recursos, não se tinha essa consciência. Tanto que na economia, o David Ricardo falava assim, o que produzir vai ser vendido, o que produzir vai ser consumido. Em 1929, a gente descobriu a verdade econômica disso. Lá no século XVII, XVIII, início do século XVIII, a fala era que a riqueza das nações era derivada unicamente do valor das terras. Então, era um modelo econômico baseado na agricultura. E não era uma agricultura na escala em que nós temos hoje. Mas, então, o que acontece? Basicamente, eu tinha um ciclo biológico, né, um ciclo ligado à biologia, ao ambiente muito forte, para um volume que não era um volume em alta escala. De novo, a gente tem a sensação de que os recursos podem ser escassos, mas não são ilimitados. É uma ilusão que a gente veio convivendo com ela. Até que a gente chegou num milagre da engenharia, da ciência e da escala, com o poder da mecanização. Também no século XVIII, Revolução Industrial. E aí a gente começa a criar o primeiro desenho que a gente tem hoje. Ou seja, ali eu começo a pensar em produção em escala, construção de mercados e novos padrões de consumo. Então, a Revolução Industrial é um marco de aceleração do padrão de produção e padrão de consumo. Se a gente andar um pouquinho mais rápido, né, do século XVIII até agora, nós vamos rapidamente sair da Revolução Industrial e, alguns séculos depois, passar pela Revolução Industrial movida pela eletricidade, a computação, que veio acelerar a integração e a globalização, e, por fim, o que a gente vive hoje, que é a indústria 4.0. Então, se a gente observar hoje, o que nós temos é um acesso absurdo a processos produtivos, consumo e um modelo de consumo em alto padrão, alta escala. Ou seja, a gente produz muito. O que não mudou até o ponto de hoje foi o que a gente chama de economia linear. Desde aquela origem até os dias de hoje, basicamente a gente extrai recursos naturais, transforma pela manufatura, a sociedade consome e depois o que é consumido é descartado. No meio do caminho, quando é feita a manufatura, a distribuição, a gente tem outros ônus aqui, outras externalidades pelo caminho, né, que são os dejetos gerados no processo de transformação. O que acontece aqui, que é importante, é a gente entender o seguinte, a gente vai retornar a esse ponto do modelo linear. Essa ainda é a nossa economia de hoje, em escala, em velocidade e intensidade. O processo de consciência dos efeitos dessa economia, isso começou a partir de 1960 de maneira mais intensa, e aí tem um trabalho de um geógrafo seminal em que ele começa a trazer a ideia de sistemas circulares. Ele dizia, olha, o planeta Terra é um sistema fechado. A gente não tem como sair daqui para outro sistema para sobreviver. E aí um artigo inicial chamado A Economia da Vindoura Espaçonave Terra, né, produzido pelo Kenneth Boulding, isso foi em 1966, ele dispara um pouco a discussão dessa questão de que o planeta está todo integrado. Então, a gente tem um modelo que acelerou muito rápido, mas existiu uma consciência que veio traduzida na forma de um entendimento das relações do ciclo da natureza e o impacto do ciclo da produção nessa natureza. Em que ele já dizia, olha, estão transformando o mundo numa grande lixeira. Em 1966, se continuar assim, a coisa piora. A ideia que ele trazia é que esse sistema ecológico chamado planeta Terra é um sistema cíclico. E, em sendo um sistema cíclico, ele precisava, efetivamente, de ter o cuidado de o que fazer com o resultado que é cíclico ou não cíclico,
da produção não biológica, aquilo que não é o ciclo da natureza. O que eu faço com o consumo, com o lixo gerado no consumo? O que eu faço com o resíduo e dejeto gerado pela indústria? Então, foi um questionamento, e aí isso levou, na década de 70, a um novo modelo que começou a redesenhar a economia pensando em um ciclo regenerativo. E aí nasce ali um conceito que integra duas abordagens: ciclo biológico ligado à produção, à natureza, e o ciclo técnico, que é a ação do homem no processo de transformação. Esse primeiro modelo, cradle to cradle, que a gente chama do berço ao berço, é repensar todo o desenho da produção, desde a hora que eu extraio numa ponta até a hora que eu entrego o produto no final. Então, essa evolução veio acompanhada de um forte movimento de sustentabilidade. E aí nós tivemos todas as ações internacionais de sustentabilidade, inclusive capitaneadas pela ONU. A Rio 92 é o exemplo da sequência dessa evolução. Protocolo de Kyoto é uma outra questão, em que se discutiu o aquecimento global, se discutiu o efeito da produção do ser humano no planeta. E em 2010, a Fundação Ellen MacArthur, ela deu uma acelerada nesse processo, porque ela conseguiu capitanear um movimento internacional, não só de conscientização, mas de transição entre esse modelo linear que eu falei agora há pouco e essa abordagem aqui mais circular, iniciada ali nos anos 70. E o grande mérito desse processo da Fundação Ellen MacArthur, ela não é a única instituição que faz isso, ela não é pioneira neste processo, isso aconteceu antes da fundação em si, mas ela conseguiu trazer isso para um nível em que a consciência se estendeu à participação de outros parceiros, como Renault, como Philips, como Google. E aí a missão desse processo todo é como é que a gente cria consciência para um novo modelo de produção em que eu deixe de jogar fora as coisas, que eu deixe de gerar lixo e que eu efetivamente consiga imitar a natureza. Porque se a gente olhar o ciclo da natureza, nada se perde. Se você olhar a fruta que cai do pé da árvore, né, cai do pé no chão, ela vira adubo para a terra, ela vira alimento para o passarinho, ela alimenta outros ciclos biológicos. Se a gente olhar a nossa produção industrial, a máquina de lavar que a gente joga fora, o máximo que ela alimenta, às vezes, é o lixão. E assim acontece com automóveis, com pneus, com plástico, garrafa PET. E aí houve uma consciência, por quê? Porque as organizações entenderam o seguinte: daqui a pouco eu não tenho planeta, daqui a pouco eu não tenho consumidor, eu não tenho mercado, vai ficar insustentável. A consciência não é de agora, mas ela vem ficando muito forte à medida que as organizações tomam o pé e entendem que elas são parte disso. A grande sacada da economia circular, que sai do modelo só da sustentabilidade, eu sempre digo que deixa de discutir o papo do eco-chato, né? Que é aquele cara que fica protestando contra as coisas e fazendo aquele papo de eco-chato, ela traz um viés econômico para o movimento anterior chamado ecologia industrial. E ela permite congregar vários conceitos. Então, é muito legal entender isso. O que é a lógica aqui? É que, a partir daí, eu tenho uma consciência de entender que esse planeta, ele é o nosso sistema fechado e que nós estamos transformando esse planeta numa grande lixeira. E que os recursos que a gente tinha a sensação que eram ilimitados, na verdade, eles estão acabando. E ao acontecer isso, o efeito é que isso retorna para a própria humanidade, para a sociedade. E, de novo, o planeta sobrevive sem nós, mas a gente não sobrevive sem ele. Isso é uma consciência que vem sendo traduzida, e ela vem sendo trazida para o âmbito econômico. E aí, quando a gente fala desse modelo de economia circular, a gente já começa com um problema nas duas pontas. Na primeira ponta é a da extração, e aí eu vou ferir o conceito de sustentabilidade, porque eu tenho que garantir que as próximas gerações
também tenham recursos para atender às suas demandas, com qualidade ambiental. Aí eu tenho um problema na outra ponta também. A nossa produção, ela não é feita para ser reutilizada, ela não é feita para alimentar outros processos. Então, a gente joga muito lixo e joga muito material que contamina a natureza e gera um problema. Então, se a gente olhar o mapa dos lixões no mundo, isso não é um mérito do Brasil, é um negócio absurdo a quantidade de lixo que se tem. E não é só o lixo, é o que eu faço com esse lixo. A Europa resolveu incinerar o lixo. Não resolveu o problema, porque contamina o ar. E ela perde dinheiro, porque lixo é dinheiro. Essa é uma outra sacada importante da economia circular. Então, se a gente olha esse sistema como a gente vive hoje, olha que interessante, eu tenho problema nas duas pontas. Na ponta da extração, eu esgoto os recursos naturais. Está do nosso lado direito, esquerdo aqui da tela. Na ponta do consumo, eu estou não só destruindo o ambiente, como eu estou destruindo os oceanos. Aqui em cima tem, no canto superior direito, uma baleia e aquilo que estava dentro do estômago dela e dentro dela. Ou seja, é o alimento. Engraçado, porque plástico, normalmente, não se faz plástico no oceano, né? Ela costuma comer plâncton. Mas o pessoal tem achado muito plástico, brinquedo, né? Sacola plástica, objetos de modo geral. E mais abaixo, a gente tem os lixões, que, na verdade, são a grande lixeira da sociedade. Existe um movimento em que se fala muito do Brasil, dos países das economias menos desenvolvidas, mas, na prática, né, e a economia circular se acelera na Europa fortemente, agora nos Estados Unidos, e muito na China, mas na Europa porque eles já devastaram tudo que tinham que devastar por lá. Então, hoje a nossa Amazônia, por exemplo, ela é uma reserva que resolve uma série de problemas e que a gente tem que cuidar aqui direitinho no Brasil, que é um cuidado que a gente tem que ter. Então, observa bem, esse modelo, ele não funciona. E aí, se eu olhar bem, além disso, essa foto faz parte de uma pesquisa que eu venho conduzindo por meio do projeto Oeste Circular. Não é só nos oceanos e não são só nos lixões, a gente respira metal, a gente respira contaminante químico. Então, aqui em Resende, que é uma cidade um pouco menor, eu tenho um projeto, eu identifiquei que quando chove, em várias regiões da cidade, do telhado cai no chão partículas que a gente identificou que são metais, que ficam em suspensão no ar. Então, a gente até está com um estudo, que é os metais que a gente respira. Então, isso é uma situação insustentável. Quando a gente vai trazer isso para uma amplitude maior, a ONU projetava que a gente teria 9 bilhões de pessoas, mais ou menos, no mundo até 2030. Para 2050, 10 bilhões. Já estão revendo essa estimativa para um pouco mais. Pode ser que chegue a 30 bilhões, dependendo de como a humanidade vai se construir. Então, observa bem, olha aquela trajetória que a gente fez. Ampliou a atividade econômica, tecnologia, recurso, escala, consumo. Bacana, e mais de 8 a 10 bilhões de pessoas de 2030 a 2050. A pergunta é, de onde é que vem recurso para a produção e o que a gente faz no pós-consumo? Vai ser insustentável. E os modelos matemáticos já têm provado isso. Eu gosto muito de modelo matemático. A pergunta é, para um futuro com 10 bilhões de pessoas, nós vamos ter água potável para todo mundo? Recentemente, a gente lembrou da crise hídrica aqui em São Paulo, que é a nossa terra, nosso país, né? Foi um problema ambiental severo, além das questões estruturais. Além disso, algumas estatísticas que ajudam a entender os efeitos desse modelo, previsão de escassez hídrica até 2050. 170 milhões de pessoas no mundo têm problemas
decorrente de contaminação do solo, ar e água. Inclusive nós aqui, que respiramos esse ar da produção industrial. E o lixo, na estimativa de superar 50 milhões de toneladas, lixo eletrônico. Então, alguma coisa tem que ser feita. E aí é o que se propõe nesse modelo. Em termos de plástico, a Fundação Ellen MacArthur já estima que em 2035, 2040, provavelmente a gente corre o risco de ter mais plástico nos oceanos do que peixe. Então, até 2015 eram 8,3 bilhões de toneladas. Daqui a 200 anos, provavelmente, a gente não vai estar aqui para ver essa história, mas quem ficar vai poder registrar esse desenho. Então, nesse cenário, e que isso leva a ter uma consciência grande a esse respeito, as questões são: como é que eu transformo esse modelo de produção? Que sociedade é essa? Como é que eu regenero a sociedade, o ambiente? E como é que eu supero o desafio da mudança climática? Então, é um efeito que tem que ser feito em termos globais, e aí a gente avança para um processo importante. Como é que eu transformo resíduo em capital? Porque esse é o grande motivador, o grande drive, para que você traga o setor empresarial para repensar os seus modelos de negócio. Como é que eu continuo a ganhar dinheiro sem produzir tanto resíduo, sem produzir tanto dano à natureza? E aí vem o modelo da economia circular, que é cíclica, regenerativa, em que a ideia é eu ter um ciclo que inicia com os recursos naturais, mas eu tenho mecanismos de, por meio de reuso e reparo, aumentar o tempo em que eu vou usar os materiais antes deles irem para o lixo, antes deles afetarem a natureza. É o primeiro ciclo ali do reuso. Aumentar ou planejar o produto para que ele dure mais e eu possa remanufaturar esse produto e utilizá-lo novamente. As pessoas mais antigas que diziam para a gente assim, essa geladeira dura muito. A bicicleta do meu avô durava uma vida. Eles não tinham obsolescência programada, que foi uma das grandes alterações aí no modelo de produção. E, por fim, o último elemento é reciclagem. E eu sempre digo o seguinte: a gente começou pelo lado errado, porque a gente começou pelo fim do processo. Porque quando eu reciclo um material, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando alguma coisa em que eu já adicionei valor, eu já coloquei ali matéria-prima, energia, trabalho, insumos, modificação, transporte, e aí, ao invés de eu jogar fora, eu coloco isso tudo de novo e reaproveito o material. Isso ajuda a gente a não reduzir o dano lá na frente, mas não resolve o problema. Então, no modelo da economia circular, a ideia é: cada produto deve preservar o seu valor durante todo o ciclo. Esse é o primeiro elemento. O segundo é a gente imitar a natureza. Aquilo que é fim de processo para um produto, seja alimento para outro ciclo industrial, ciclo de produção. E um terceiro aspecto é: a gente usa somente a energia necessária para o que é necessário. Isso muda alguns conceitos. Porque daqui a pouco, vamos pensar no automóvel, daqui a pouco não tem espaço para automóvel nesse mundo mais. Mas vamos e venhamos, a gente usar o automóvel é muito bom. É ótimo, porque é conforto, é mobilidade. E aí o conceito que eles trazem é: mas será que eu preciso ser dono do automóvel? E se ao invés da empresa me vender o automóvel, ela fosse dona do automóvel e eu pagasse por horas de uso? E ela se encarregasse de manter, ela certamente faria um automóvel que ia durar mais. E ela certamente ia planejar o produto para ter o menor custo possível e o maior rendimento. Então, essa é a mentalidade que a gente traz na economia circular. Eu preservo o valor, eu mantenho o ciclo dos produtos e eu não jogo nada no lixo. Eu não vou agredir a natureza, a gente faz uma simbiose. Então, olha que ideia interessante. Eu vou adquirir produto usado.
É um desafio, mas é uma alternativa. Eu realimento os ciclos. Eu vou reprocessar. Portanto, não vou reaproveitar matéria-prima nova, eu reduzo a extração. E eu vou recolocar esse produto no mercado de modo que ele continue atendendo as pessoas. E aí tem um desafio cultural. Esta abordagem traz o conceito do que é economia circular. Primeiro, ela é cíclica. E sendo cíclica, ela imita a natureza. Ela é regenerativa por quê? Porque eu não jogo mais as coisas fora. Tudo eu reaproveito de maneira econômica. Ela é baseada em design. E aí, design aqui é o conceito de projeto para a sustentabilidade, projeto para a circularidade. Não é a ideia do design luxo que a gente está acostumado a ver, né? Aquele produto com uma aparência bacana, descolado, sofisticado. É o design de projetar soluções que deem circularidade. E ela é econômica, ou seja, ela é economicamente viável. Isso leva a repensar o modelo de negócio. Exemplo disso, a Philips, que já está redesenhando o seu modelo de negócio, em que ela está começando a pensar em como não produzir lâmpadas para vender em escala, mas como vender serviço de iluminação. Então, ela deverá encontrar um modelo econômico que ela vai cobrar por horas de uso de luz, de iluminação. E ela se encarrega de cuidar das lâmpadas. Esse é um dos modelos, né? E tem alguns outros bem interessantes que estão sendo desenvolvidos. Quando eu falo em economia circular, esse é um modelo chamado gráfico de borboleta, em que ele concentra os 3 princípios essenciais. Se vocês observarem a figurinha, dos 2 lados, tem um lado azul e o lado verde, o que eles conseguiram construir? Uma dinâmica para redesenhar o modelo da economia para o ciclo biológico, que são aqueles produtos que, de alguma forma, vão ser diretamente lançados na natureza. Então, eu vou olhar madeira aqui, eu vou olhar alimentos aqui, eu vou pensar em produtos químicos, vou pensar na agricultura e em como fazer com que o ciclo seja fechado. Do lado azul, eu estou olhando o ciclo técnico, que é o ciclo da indústria de modo geral. Então, observa como é que é interessante. No centro eu tenho o consumidor de um lado, tem o usuário do outro. Azulzinho, usuário, centro, consumidor. Então, ele diz assim, no ciclo biológico, a gente geralmente é consumidor. Porque você está falando de alimento, você está falando de elementos ligados, é água que a gente está consumindo. A gente é um consumidor. No ciclo técnico, que é em azul, a proposta é que a gente deixe de ser consumidor, deixe de ser proprietário das coisas, e nós passemos a ser usuários dessas coisas. Então, eu não preciso mais comprar uma máquina de lavar. Eu vou ser usuário da máquina de lavar. Eu não preciso mais comprar o automóvel. Eu vou usar o automóvel. E aí você tem a ideia da economia compartilhada. Então, por exemplo, máquina de lavar é interessante, já tem alguns modelos na Holanda que eu tenho acompanhado, em que a empresa ela te faz uma cessão da máquina de lavar e ela cobra mensalmente um valor que é pelo volume e pela frequência de uso. E a empresa fica responsável pela máquina de lavar. E, economicamente, eles têm um modelo que já está dando lucro em pequena escala. Agora, tem que pensar nisso numa escala maior. Mas vamos e venhamos, a gente usa bem pouco a máquina de lavar. O automóvel também. Então, o que a Fundação entendeu consolidando? Ela juntou esses conceitos todos. A primeira coisa é preserva o capital natural. Vamos preservar e utilizar ao máximo aquilo que é recurso da natureza, a energia solar, a energia proveniente dos recursos naturais e preservar esse valor. Fazer com que os produtos, é o princípio 2, sejam usados no máximo do seu valor o tempo todo. E o terceiro princípio é a gente fazer o sistema funcionar de maneira integrada para a gente eliminar
aquilo que a gente chama de externalidade negativa, que é lixo e poluição e dano ambiental. Esse modelo depois vai ficar disponível. Se vocês quiserem, depois eu vou deixar meus contatos, né, para a gente poder avançar nisso. Então, é um modelo diferente do que a gente está acostumado a olhar. E ele considera, por exemplo, restaurar, virtualizar. Tem uma abordagem muito interessante do ciclo biológico, né? Depois vocês podem acessar um blog bem interessante chamado Ideia Circular. É uma equipe, um grupo que a gente tem um contato muito intenso, e elas foram pioneiras em trazer economia circular para o Brasil, baseada no modelo do berço a berço, né, cradle to cradle, que vale a pena vocês acompanharem as informações que estão lá. Então, eu quis destacar bem isso aqui para vocês. E aí a gente traz um pouco, repensar o modelo de produção com alguns exemplos. Então, a gente tem uma cadeirinha bonitinha, que tem um design ergonômico, e aí, quando a gente pensa produto, no conceito da economia circular, a gente está pensando o produto sem esquecer as questões de saúde para a sociedade, para quem vai usar, tem que ter esse conceito, a usabilidade daquele produto, a funcionalidade, mas no conceito da economia circular, desde a escolha dos materiais, é o caso aqui do lado esquerdo da tela, da cadeira Mirra, que é um projeto da Herman Miller, inclusive é uma das parceiras também da Fundação Ellen MacArthur, em que cada um dos itens que compõem a cadeira foi pensado para os ciclos posteriores. Então, essa é uma cadeira que ela tem garantia de 12 anos. A Herman Miller, ela entrega a cadeira, ela faz a manutenção durante os 12 anos, ela não vende a cadeira, ela cobra pelo serviço de disponibilizar esse produto para uso. Ao final, ela recolhe a cadeira e substitui por um modelo novo. Cada item, cada material foi pensado. Então, quando ela é recolhida no final, todo o estofo da cadeira, que é a base do assento, é destinado para a fabricação de miolo de poltrona de automóvel. E aí, cada um dos outros materiais, o aço, ele é destinado para ser feito simbiose industrial com a indústria de aço, indústria siderúrgica. E as rodinhas, elas são reaproveitadas quando possível. Elas são restauradas e vão compor novos produtos. Então, esse é o conceito da economia circular. No projeto do produto, eu já penso em como fechar todos os demais ciclos. Esse é um primeiro exemplo interessante. Acima tem um exemplo de um telefone celular chamado Fairphone, em que ele foi desenhado como se fosse um Lego, né? Ele é todo desmontável. Então, quando a Fairphone lança um novo modelo, você não precisa trocar o miolo do celular, você troca só a parte externa. Como se eu pegasse um automóvel e só trocasse a lataria dele. Como se eu pegasse o avião e trocasse só a fuselagem. E é feito esse modelo, esse é um projeto pioneiro, desde as fontes até o processo final, há uma integração de todos os envolvidos no projeto. Então, quando termina, a bateria perde a vida útil, ela vai para um setor, um segmento em que a bateria é recuperada, ela é reutilizada, é feito um trabalho. O teclado, você mesmo faz a manutenção. A ideia é que esses ciclos aqui que a gente falou, olha só, manter e prolongar no ciclo técnico, né? Reutilizar, renovar, remanufaturar, eles possam ser pensados desde a concepção do produto. Então, na área de educação, por exemplo, você pode repensar como é que eu faço com que o meu processo educacional seja circular. Eu tenho que entender onde é que estão minhas fontes e onde é que estão as minhas externalidades, o que eu jogo para o ambiente. E você redesenhar a forma de utilizar esses recursos. Então, você pode virtualizar mais, é um caminho. Você pode otimizar mais, é um outro caminho, em que você gere menos externalidade. Você pode ter um sistema de redestinação do lixo de cada unidade, fazendo simbiose com uma outra indústria. Depende do volume que você gera.
E, por fim, o desenho de baixo aqui eu não preciso mais ter um automóvel se eu quiser. Eu posso usar o automóvel somente quando ele me for necessário. Então, já é um modelo que está rodando na Europa e nos Estados Unidos, em que você tem pontos em que existe o carro disponível e com o seu próprio celular você aluga, usa, entrega e você abre e fecha com o próprio celular. Isso faz com que as pessoas não tenham que comprar carro. Nas grandes cidades, isso é excelente do ponto de vista de mobilidade urbana. Aí é que entra outra extensão. Eu penso as cidades também na perspectiva circular. O quanto a população está consumindo de água, de insumos, e o quanto ela está devolvendo para o ambiente. Isso é uma questão de estabelecer uma nova forma de pensar. E aí, educação circular vai para o âmbito da cultura, da educação. Esse é um desafio nosso, que estamos na área de educação. Só para a gente acompanhar, a Ellen MacArthur, junto com a McKinsey Company, que é hoje a maior consultoria no mundo, uma das maiores do mundo, ela criou um modelo chamado Resolve, né, que é um modelo em que eu utilizo algumas abordagens que vão desde a regeneração. Então, o Regenerate é o primeiro bloco, e eles já elencaram empresas que estão trabalhando nisso. Share é a economia do compartilhamento, né? Então, você tem o sistema de carro compartilhado, o sistema de carona. Optimize, que é um modelo muito usado pela Toyota, principalmente a partir do Lean Manufacturing e da utilização de pesquisa operacional, modelos matemáticos. O Loop, que é um modelo que tem sido usado fortemente em simbiose industrial e reciclagem. Isso é uma área, a Michelin é um exemplo típico, e a Renault também. Virtualização, que é quando eu trago o ambiente virtual para dentro dos recursos, tanto dos automóveis quanto do processo produtivo. E intercâmbio, que é quando você estabelece mecanismos de troca, compartilhamento, mas via intercâmbio de compartilhamento de recursos. Então, é muito interessante a gente olhar esse modelo, porque se olhar a academia, nós somos um vetor para disseminar esse tipo de cultura e de conhecimento. E é um espaço fantástico. Eu estava recentemente conversando com alguns profissionais de mestrado, doutorado, eu falei, olha, o que a gente produzir aqui publica, porque é um assunto muito novo e tem muita coisa para ser feita. A gente tem tido uma experiência muito positiva na UERJ e na UF nesse sentido, e a partir desse modelo, a gente vem amarrar o que é o conceito da economia circular do ponto de vista de negócio. Então, a economia circular, ela é estratégica. Então, eu não preciso ter o gerente de sustentabilidade. Isso tem que estar no modelo de negócio. E dá para se ganhar dinheiro com isso. É sustentável. E aí, os modelos de negócio estão mudando. O que eu procuro na economia circular é o máximo de uso dos materiais. Eu vou usar o máximo possível para eu extrair desse material o melhor possível dele. Então, imagina que você tem um aparelho que é um PET scan, por exemplo, utilizado na área de saúde, que tem toda uma tecnologia nuclear que custa uma fortuna para ser instalado num hospital, por exemplo, e você não usar o máximo da vida útil desse bem. E aí o que você faz? Quando a tecnologia cria obsolescência, você retira, e aí a GE tem feito isso de uma maneira fantástica, ela retira o modelo antigo dos hospitais, oferece à base de troca os novos modelos, regenera integralmente, remanufatura o PET scan, o scanner, e ela vende para redes hospitalares menores, a um custo acessível. Ela continua aproveitando o máximo do valor que ela colocou naquele produto. Hoje ela já está desenhando um modelo que ela não vende mais o scan. Ela faz contrato com 25 anos de longevidade. Quer coisa melhor para uma empresa do que você garantir 25 anos de faturamento sem ter que gastar energia e risco produzindo um novo item? Não é que ela vai abandonar a produção, mas é um novo desenho. Isso leva à inovação nos modelos de negócio.
Em termos de valor, esse número eu gosto muito. É um número que me faz sorrir, porque eu sou da área de finanças, eu me formei em economia, minha trajetória está muito ligada a isso. E aí, quando eu olho 1,8 trilhões de euros, se a gente multiplicar a época, o câmbio na época que eu fiz a conversão, daria 6,7 trilhões de reais em oportunidades de negócio na economia circular, nos mais diferentes segmentos. E depois a gente diz que quem joga, que a gente não joga dinheiro fora, é só ir no lixo que tem um monte de dinheiro lá. Isso é valor, né? E em sendo valor, há um entendimento de que as empresas vão achar um caminho para isso funcionar. Eu acredito profundamente nisso. Só que a gente não pode esquecer que o viés economia circular é uma combinação, uma equação que envolve negócios com sustentabilidade, preservando o valor, preservando a vida no planeta. E aí vamos pensar isso do ponto de vista do quanto uma empresa pode se tornar circular. Isso é extraído da Veja de 2016. A Renault foi uma das empresas do setor automotivo que rapidamente entendeu a dinâmica desse modelo. E aí, hoje, os números são outros, eu estou aguardando até, porque eu pedi um relatório mais atual, mas bateria, catalisador e acionador de airbag, 10% ela aproveitava até 2016. A britagem, que é no outro canto, que é a lataria, 70%. 70% de toda a lataria do automóvel, você faz a simbiose com o setor de descontaminação primeiro, que você tem que tirar a tinta, você vai ter que limpar esse metal, depois você vai fazer a simbiose com a venda desse item para a indústria siderúrgica. E aí tem uma vantagem, no Brasil tem uma vantagem fiscal, eu não sei, lá na Inglaterra eles não têm ainda esse benefício, pelo menos até a última vez que eu vi, em que aqui você vende a sucata, um material como sucata, sem pagar tributo em cima dele. Portanto, você diminui o custo de aquisição. Hoje eu tenho um desenho de simbiose industrial que nós estamos fazendo com uma indústria do setor siderúrgico, e o que eles estão calculando é o quanto a gente reduz o custo a partir do aproveitamento daquilo que é transacionado como sucata. A legislação permite, e aí dá para aproveitar esse material para alguns tipos de aço, inclusive para o segmento automotivo. Então, essa consciência é importante. Mas veja, isso aqui não resolve o problema. Eu só vou diminuir a velocidade com que a gente está indo para o buraco. Porque a gente vai continuar extraindo, vamos continuar jogando alguma coisa no lixo. Mas já me ajuda a diminuir o efeito. E, ao mesmo tempo, hoje a Renault já está com um desenho do automóvel que vai ser 100% circular, em que ela consiga fechar todos os ciclos possíveis com a simbiose em diferentes níveis. Simbiose é o conceito de que o subproduto de uma indústria alimenta a matéria-prima, o início do processo de outra. É um modelo que tem ganhado força significativamente. Então, ela já está projetando os veículos para isso. E aí a gente tem um desafio, eu estou indo para as falas finais dessa apresentação, o que é necessário para a gente fazer a transição? Esse, talvez, o maior desafio. Aí entra inovar, criando valor. Significa que eu tenho que pensar novas maneiras de atender às demandas de uma população crescente, porque o ser humano não vai parar de se reproduzir, né, de ampliar a população, não vai parar de ter demandas, mas como é que eu faço isso de uma maneira mais inteligente? E aí a gente vai para um conceito em administração, que foi muito falado já há mais de uma década, né, que é o conceito de organizações que aprendem e de organizações que desaprendem. E aí a gente precisa começar a sair da zona de conforto e começar a trazer esta fala para a educação, para disseminar essa ideia para as pessoas, para a sociedade como um todo. Assumir risco é um aspecto empresarial e, por fim, essas mudanças disruptivas, que
que são aquelas mudanças que vão trazer soluções que rompem com os modelos existentes. Então, se a gente olhar, por exemplo, um pouco disso, o Airbnb, ele rompe com a indústria de locação e rompe, de certa maneira, com parte da indústria de hotéis. Porque você está compartilhando um patrimônio e você deixa de alugar um imóvel no hotel. As redes de compartilhamento de automóveis, elas rompem com o modelo de propriedade do automóvel. Mas elas fazem uma atitude de mudança disruptiva que o Clayton Christensen desenvolveu, né? São aqueles modelos de negócio que atendem à demanda, mas vêm por baixo, com custo mais baixo. E ela rompe com o modelo de locação de automóvel também. É um novo redesenho. Para isso acontecer, a gente precisa ter uma coisa importante hoje, que é educar a sociedade nesse novo contexto. Porque quem faz a demanda é o consumidor. E se o consumidor não muda o seu paradigma, a sua perspectiva, a gente continua no modelo como está. Além disso, exige envolvimento do governo nesse processo. E a gente enfrenta algumas barreiras. Então, algumas barreiras que são as nossas restrições hoje. Basicamente, são 5 conjuntos aqui essenciais. A financeira é: onde é que eu ganho com esse negócio? Por que eu vou mudar o meu modelo de produção e venda se eu não ganhar dinheiro com isso? Então, quem produz vai protelar essa história ao máximo possível. Se eu faço máquina de lavar no modelo industrial, lá do Henry Ford, em escala, em massa, vendendo, ganhando por unidade vendida, e eu usei obsolescência programada para forçar o consumidor a comprar, isso está me dando lucro, para que eu vou mudar? Então, a mudança é: eu mudo o modelo de negócio. Então, por exemplo, no setor de carpete, piso, tem uma organização chamada DESSO. A DESSO eu conheço de longa data. Hoje, 85% do carpete que ela faz é reciclável, é reaproveitável. As fibras todas. Hoje, a DESSO já não vende mais carpete. Ela tem um contrato de locação em que ela faz um comodato do carpete e ela cobra pela manutenção e pelo uso. Então, daqui a 10 anos, eu quero trocar a aparência da sala, eu preciso renovar, ela retira aquele carpete, reinstala um modelo novo e 85% do que estava sendo usado ela reaproveita no processo industrial. Foi construído neste modelo, né? Então, é muito legal a gente olhar isso. Do ponto de vista estrutural, eu preciso ter uma mudança na estrutura produtiva e nos mecanismos de atender essa estrutura. Então, isso vai envolver o desafio da energia, o desafio do provimento de água, o desafio de quem fornece estrutura e infraestrutura. Do ponto de vista operacional, como é que eu viabilizo esse negócio para acontecer de fato? Porque uma coisa é eu falar para vocês assim: ó, agora ninguém é mais dono da máquina de lavar. Legal. Como é que eu entrego essa máquina de lavar para o usuário? Como é que eu cobro isso? Como é que eu faço a manutenção? Como é que eu retiro esse negócio? Onde é que eu estoco quando não tiver máquina de lavar locada para o cliente, cedida? Então, você tem um desafio logístico aí. Isso tem sido construído. E uma barreira muito importante, que eu sempre falo, é a questão da atitude. Que é como o bendito do consumidor vai aceitar aquele produto. Porque, observa bem, tem gente que não compra produto reciclado porque ela acha que alguém já usou e ela não vai usar mais. A gente tem a cultura do novo e a indústria da moda, ela estimulou muito isso ao longo dos anos. A indústria de consumo, de modo geral, que você precisa ter alguma coisa nova para dizer que é seu e você não aceita a história do reciclado. Essa barreira cultural é muito grande. Então, o indivíduo, por exemplo, fala assim: eu não vou usar o Fairphone, não, porque eu não quero ficar trocando pecinha. Eu vou lá e compro um celular novo. Celular é um negócio impressionante.
que aí é a questão tecnológica. Eu forço com que haja uma mudança de padrão tecnológico para que haja troca do equipamento. Então, você compra um computador hoje, um notebook, um desktop, daqui a pouco já tem um modelo em que você tem que comprar porque o software não roda mais nele. E aí você começa a ter problema de acesso à internet por conta disso. Então, esse conjunto de elementos se transforma numa verdadeira barreira à mudança. E aí, eu sempre gosto de... Aqui eu detalhei um pouquinho, esse material vai ficar disponível para vocês, né? Eu não vou nem muito avançar no detalhe, mas o tecnológico é um dos pontos cruciais, né? E também a questão da atitude, e ela envolve, esse ponto é fundamental. Primeiro, eu tenho uma ideia do que é economia circular. Aí o camarada diz, isso é reciclagem, bacana, a gente já recicla. Eu tenho aversão ao risco, porque eu vou mudar o modelo de negócio. E eu vou dar pequenos passos seguros, então minha transição é gradual. A velocidade do mundo, ela limita transições graduais. Você tem que romper às vezes. Novo modelo de negócio para diretor de empresa é quase que você falar assim, olha, estou colocando na sua cabeça a prêmio. Ele só vai mudar se o mercado disser, ou você muda ou você morre. Porque, veja, se eu sou diretor, está tudo funcionando e eu não identifiquei nos meus próximos 15 anos nada que vá atrapalhar a minha vida, provavelmente eu vou tentar não ter tanta dor de cabeça. Ou eu posso avançar e criar um legado. Por isso, as sociedades anônimas têm um conselho de acionistas que força isso. É uma faca de dois gumes. Entender que é estratégico. Não se trata mais de ser ecológico, né? A história do greenwashing. Eu faço de conta que eu estou tendo ações sustentáveis, ponho no relatório, deixo o acionista feliz e depois a gente vê como é que fica. É uma questão de sobrevivência que, inevitavelmente, a gente vai passar por isso. No Brasil, a gente começou o nosso marco legal da economia circular, na verdade, não é nem o marco legal. A gente começou o nosso mapa de percurso, roadmap, ano passado, em outubro ou novembro do ano passado. A União Europeia, um pouco antes, eles já estão com desenho até 2030 para a economia circular, e ela está sendo implantada nos modelos de negócio com benefícios fiscais, com uma ação do governo para isso. Então, o Brasil é um país onde tudo vai acontecer. Eu estava conversando há pouco tempo com uma escritora, que é a Catherine Whitman, que ela é pioneira em economia circular. Eu tenho conversado bastante com ela sobre isso, e ela diz que está tudo acontecendo no Brasil. E a visão que se tem aqui é que aqui é o grande mercado para a economia circular. Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista institucional. Então, o que a gente fez na UERJ, aí a minha fala final para a gente poder assim, ouvir um pouco, eu falei bastante, desde 2015, a gente trouxe a economia circular gradualmente para dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, inicialmente, com seminários que foram feitos para disseminar o conceito nos diferentes cursos e departamentos. Em seguida, nós começamos a trazer isso para dentro de algumas disciplinas, né? E hoje a gente já roda uma disciplina como tópico especial, que é Economia Circular para o curso de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica. Então, nós já estamos de 2015 até esse semestre vai ter também, semestralmente a gente tem um grupo de alunos de engenharia que utiliza integralmente essas ferramentas. Tem sido uma mudança absurda na maneira como esse aluno olha a profissão dele de engenheiro. Então, imagina, eu falei há pouco tempo num congresso, num evento de economia circular, dizendo o seguinte, ó, a gente não tem ainda uma educação circular, porque ela tem que abranger a sociedade toda.
do nível básico ao nível do pós-doutorado, todos os níveis. Mas nós já temos, na fase de transição, a economia circular indo para o ambiente acadêmico. Então, eu acho que é um potencial que eu vejo com muita riqueza. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 12 artigos de pesquisa encaminhados. Desses 12, 4 já foram aprovados. A gente tem mais outros em andamento, abordando desde uso de recurso, redesenho, até modelo de negócio e simbiose industrial. E no âmbito do ensino, os nossos alunos já fizeram mais de 12 projetos de repensar a produção de serviços e materiais. Então, é uma maneira que, acredito, é bastante enriquecedora, né? E no momento oportuno, se a gente tiver um segundo momento, aí eu me encarregaria de apresentar para vocês um pouco a nossa jornada na UERJ, né, do que a gente tem feito em termos de economia circular. Hoje nós já fizemos um convênio com a FATEA, em Lorena, que é uma universidade, um centro universitário em Lorena. A gente já está trabalhando com a Arno, né, com uma empresa aqui da região, e estamos começando a disseminar o modelo em algumas prefeituras. Então, é um desenho que para os próximos 20 anos. Eu digo que vai ficar um legado. Eu vou embora e o legado fica, né? E estamos em via de entrar na rede internacional da Fundação Ellen MacArthur, que eu acho que é um caminho que pode ser muito interessante para vocês na Universidade de Vassouras, né? Como um caminho de disseminar a economia circular. Mas, assim, o que eu queria hoje era apresentar realmente esse modelão, esse jeitão, e eu espero que tenha aí atendido a expectativa de vocês. Muitíssimo obrigado. Paulo Tong, devolvo a palavra para o senhor, professor. Professor, o senhor poderia descompartilhar a sua tela, por gentileza? Ah, sim, só um instante. Que aí aparece o povão todo. Tá ótimo. Deixa eu só sair aqui do... Vai lá de volta naquele verdinho lá de novo. Isso, eu estou tirando ele aqui, acho que... Vamos ver se saiu. Saiu ou não? Então você sobe na cabeça da sua tela, que vai aparecer lá descompartilhar, do lado do verde. Ok. Perfeito. Foi. Okay, obrigado pela instrução aqui. Professor, não é brincadeira não. A gente tem aqui na universidade, no curso de administração, eu, a professora Gilmara e mais alguns outros professores, um projeto que a gente tem essa leitura de logística reversa, literalmente, né? Mas todo o conceito está envolvido exatamente pensando nessa questão de minimizar o consumo, minimizar o impacto ambiental na área de resíduo eletrônico, que inclusive a minha dissertação de mestrado foi em cima dessa questão de trabalhar a redestinação do resíduo eletrônico para a gente poder eliminar alguns gargalos que acontecem no Brasil, principalmente. Mas a gente tem uma barreira muito, muito forte para a gente romper aqui. E aí a gente vai conversar mais, com certeza. Não, perfeito. Eu fico à disposição porque o tema é rico e é promissor. Eu acho que tem muitas oportunidades para vários aspectos. Institucionalmente e dos cursos em específico. Perfeito. Eu só trouxe uma coisa fantástica aí, que é a questão da consciência do consumo, né, professor? E aí, como o senhor falou isso aí, eu estava lendo um pouco antes essa fala que o senhor trouxe, né? Nossa geladeira dura muito, que os nossos avós falavam, né? Esse produto dura muito. Hoje a geladeira é feita para detonar, né? A gente já compra, ela já está acabando. E é o consumismo, é a obsolescência projetada, né? Professor Tong. A gente tem um conceito, né? O Michael Baumgart, que é um dos criadores do conceito de cradle to cradle, né? Que é do berço ao berço, ele sempre insiste num tema. Ele diz que lixo é um erro de design, é um erro de projeto. E aí tem algumas vertentes que complementam. É um erro de design por uma questão de consciência cultural e de percepção de valor. De valor. Que é o que a gente tem visto muito.
precisa desenvolver essa consciência. E aí o Paulo Freire, que é um pedagogo que tem lá nos anos 60, 64, 68, ele trazia essa ideia de que a gente tem que ter, e aí sem ideologia, por favor, né? Não, mas é verdade. De que a sociedade só percebe a mudança quando ela toma consciência da realidade concreta. Então, o desafio da economia circular é você trazer a percepção desta realidade para cada extensão dos agentes econômicos da sociedade. Porque você muda padrão, tem que mudar a consciência, que é o mais importante. Verdade. A gente tem uma questão, quer ver? Quando o senhor estava falando, eu fiquei pensando na questão lá atrás, que a gente tem um estoque que para fazer um celular é consumido quase 13 mil litros de água, fazer um smartphone. E aí as pessoas não conseguem perceber isso porque é na cadeia todinha, né? Desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto. É muito consumo para consumo. Uma coisa que a gente observa, eu tenho acompanhado, até por já estar desde 2014, muito envolvido com isso e falando com muita gente, o que se percebeu em alguns países isso só vai acontecer em dois momentos importantes. O primeiro drive é, financeiramente, mudar os negócios, ser uma coisa viável, ou ser viabilizado. E o segundo aspecto é uma legislação que viabilize, e aí o setor público entra nisso, que viabilize efetivamente que as empresas consigam fazer a transição, porque ela tem um custo também. Então, a gente fala o discurso, a consciência é importante, porque a fala tem, mas a ação e a viabilização também. Porque se o governo diz, olha, empresário, vai neste caminho, porque a gente vai te dar condição de fazer a transição, e você tem um respaldo legal, o empresário vai. Essa regra do jogo está clara. E a gente tem uma legislação forte, né? Sim, a legislação o nosso desafio hoje é o marco legal para viabilizar isso. Na Europa eles já têm. Não é porque eles são muito melhores, é porque eles estão muito piores do que nós. Eles estão muito mais ferrados com a questão ambiental do que nós. É verdade. Aqui a gente ainda está na abundância. Ainda. Que já é triste, né, professor? Porque a abundância do jeito que está, olha o que está... Olha os nossos aterros, né? O nosso aterro não, os nossos lixões, né? A 12305 ficou 20 anos no Congresso, lá brigando. Quando ela sai, tem logo lá toda a legislação, aí você vai, o maior lixão é em Brasília, do lado dos homens. Exatamente do lado de quem faz e produz, né? Exatamente. A legislação. Mas, esses são os nossos desafios, e eu tenho uma confiança e uma fé muito grande. Isso é um princípio pessoal, é uma crença de que nós brasileiros, né, cada um de nós somos responsáveis por discutir as nossas questões aqui. Então, hoje, quando eu vou discutir algum tópico ligado à economia circular, eu acho lindo o modelo europeu, eu converso com quem eu posso lá, mas eu digo, e aqui no nosso país, como é que isso fica? Uhum. Porque a gente tem que usar esse conhecimento para tratar dos nossos problemas aqui. Exato. Porque aqui que estão nossas vidas, estão nossas famílias, né? Então, eu acho bacana, parabéns para o modelo de compartilhamento na Holanda, legal. Eles têm uma cultura para isso, eles têm uma estrutura. E a gente aqui, como é que fica isso aqui? Então, a nossa responsabilidade, quando tem consciência de uma coisa dessa, é maior porque... Se a gente tem consciência e sabe, a gente precisa tomar alguma ação. Nem que a sua ação seja, eu vou disseminar esse negócio, eu vou ajudar a formar gente para repensar esse modelo. Eu não tenho poder de decisão, mas você tem o poder de comunicação. Sabá, uma coisa muito interessante que me veio à mente agora, o projeto da Uber com foco nas bicicletas, né, que não foi à frente. Eles tentaram implantar o conceito do Yellow, né, que são aquelas bicicletas compartilhadas,
E, infelizmente, por uma questão cultural, da nossa formação, né, de educação mesmo, educacional, fizeram com que as bicicletas, ao invés de serem compartilhadas e o projeto ser implementado, poxa, elas desapareceram. As pessoas roubavam as bicicletas. Né? Você está narrando isso, Paulo? Desculpa, você pode terminar, por favor. Não, vamos lá, vamos interagir. Eu durante muito tempo, eu olhei o movimento do Banco Itaú, porque o Itaú, como empresa, emblematicamente, ele falou assim, a gente tem que estar com essa veia de circularidade, de compartilhamento, como o DNA desse novo banco, esse banco mais digital, mais antenado, mais responsável. E é interessante porque você olha no Brasil, dependendo da região onde você tem as bicicletas do Itaú instaladas, você encontra de equipamento destruído e depredado, isso no Brasil, a equipamentos extremamente bem conservados. E aí você olha e fala assim, caramba, culturalmente tem alguma coisa estranha nesse país, porque falta uma homogeneidade às vezes. E aí você começa a comparar e tem a ver com a maneira como a sociedade entende as coisas. Não é que a gente seja uma sociedade ruim, nós somos uma sociedade nova que está aprendendo e está vivenciando outras realidades. Então eu olhei, por exemplo, no Paraná, olhei em Santa Catarina, São Paulo, Rio, Nordeste, e você começa a comparar e conversar e você percebe que, eu não vou nem citar regiões, né? Mas no lugar estava tudo bonitinho, cara. Assim, você via o cuidado, uma educação para aquele tipo de coisa. Na outra você tinha de bicicleta detonada a bicicleta não devolvida. E foram achar a bicicleta num bairro lá, porque alguém fotografou, alguém denunciou. E aí, quando você vai para Buenos Aires, eu tive essa experiência, acompanhando esse projeto, e conversei com as pessoas envolvidas lá, assim, eles quase não têm problemas. Não quer dizer que alguém seja muito melhor, é que a cultura para aquele tipo de coisa é diferente. Então, você caminha já em alguns países aqui da América do Sul, e você fala, mas espera aí, que estranho, porque você encontra uma série de sinais visíveis de que alguma coisa está em mudança. E você vai olhar o Chile, vai olhar o Paraguai, vai olhar o Uruguai, e você fala assim, o que está acontecendo? Então, tem um movimento nas Américas aqui muito intenso de trazer esse modelo. E a gente, como o Brasil é de colonização portuguesa, parece que a gente está descolado do resto dos países da nossa América do Sul. Então, é muito cultural esse aspecto. Sim, verdade. Acho que tem mais alguém que ia falar. Para além disso, também, eu quero crer que há uma questão cultural no quesito do leasing, que é esse modelo de negócio da utilização por empréstimo, aluguel temporário, né? Que é esse modelo que o senhor está se referindo, se referiu várias vezes durante a apresentação. Isso também há na nossa cultura alguma coisa que há uma certa desconfiança, um mal-estar, porque, de fato, a pessoa não é dona daquilo, muito embora seja posseiro daquele bem, né? Usa, usuário do bem, né? Flui, né? Tira fruto se vir, mas não é dele. Né? E aí isso gera um desconforto, ao contrário do que deveria ser, que, na verdade, é uma vantagem, sob o ponto de vista da própria utilização do bem. Então, tem todo um contexto cultural que desconstrói essa racionalidade do uso, né, professor? Sim, e foi bom, Fernanda, você ter falado. Posso chamá-la de Fernanda, né? Professor, por favor. Então, é interessante pelo seguinte, o lado cultural brasileiro, para sentir que evoluiu na vida, ele quer ser dono de alguma coisa. Então, a gente tem um indivíduo que às vezes não tem a casa para morar, mas tem o carro da última modelo na garagem, né? Não é ruim, é simplesmente o jeito como as coisas são. Nem estou sendo... É legal a gente ser dono das coisas, dá uma sensação de que você evoluiu. É o aspecto cultural, em que você pode, por exemplo, usar aquele recurso de uma maneira mais efetiva.
Do outro lado, tem uma questão operacional que é interessante. O leasing no Brasil ainda não se mudou muito esse conceito. Nos Estados Unidos, ao final do processo, eu posso executar o leasing, ficando com o bem, ou eu posso simplesmente trocar de bem e fazer uma upgrade no contrato. E eu continuo com o leasing rodando. No Brasil, obrigatoriamente, ao final do contrato de leasing, você tem que executar, assumir a posse. Eu não tenho conhecimento de uma mudança na operacionalização e na legislação aqui ainda. Isso já tem alguns anos. E aí juntam as duas coisas, né? Se aprimora a ferramenta, né? E a gente começa a trazer essa nova cultura, talvez daqui a 15, 20 anos a gente comece a ter uma geração com uma percepção diferente. O meu filho, por exemplo, o meu filho já está no conceito, ele fala muito assim, pai, olha, eu não quero ter muita coisa não, eu quero viver. Eu quero ter renda, mas não quero ter muito. É um modelo, e outros colegas dele dizem a mesma coisa, eu quero outra dinâmica. Então, é um novo mindset, professor, é exatamente um novo mindset. Isso aí. Essa questão que você tá falando aí do leasing, eu me lembro bem disso quando eu trabalhava na universidade, na Fundação Educacional Severino Sombra, há alguns anos atrás, a Xerox, ela fazia esse tipo de prestação, de empréstimo do produto. As máquinas Xerox não eram da Fundação, eram da Xerox, e a gente pagava lá pela produção, e depois de um determinado período, ela, ainda naquela época, pelo acordo, ela trocava a máquina pela quantidade de produção que ela tinha. E ela cobrava por metro de papel consumido. Isso, exatamente. Isso é extremamente comum na área de tecnologia. É super comum. Na verdade, eu tenho sempre dito uma coisa, a gente não precisa inventar muita coisa, só a gente resgatar alguns valores antigos, que muitas experiências do passado são bem-vindas nesse âmbito. Então, mas, de novo, é uma mudança que não vai acontecer rapidamente, mas no Brasil, nós vamos ser puxados para essa realidade, à medida que as empresas identificarem aqui as oportunidades de negócio e a sociedade reagir também para um outro modelo. No Brasil, o que eu acho que será o grande ganho nosso é gerar emprego para uma população que vai precisar ser atendida com emprego. Então, tem ciclos da economia circular que deverão aproveitar, em diferentes níveis de qualificação, pessoas para a transição desse novo modelo. Então, esse novo projeto que eu falei para o senhor, que a gente tem aqui na universidade, que a gente foi até classificado no projeto da inovação, tinha essa premissa aí, a gente desenvolver e depois inserir catadores, coletores, para poder fazer um processo de geração de renda. A gente participou do projeto de inovação. Esse tipo de projeto, o professor Genesi, é interessante, eu até vou lhe dar uma sugestão, se me permite. Sim. O MIT, ele tem já desde o ano passado feito iniciativas para universidades no mundo inteiro e alguns projetos que tenham impacto social efetivo, eles estão patrocinando esses projetos. Gostei da informação. As meninas lá da Ideia Circular, né, que são a Leia e a Carla, né, a Leia hoje ela é uma das avaliadoras desse prêmio. Então, assim, o mundo está descobrindo esse mecanismo, está descobrindo a importância disso. E as universidades vão identificando. Então, eu vou até verificar num contato que terei com elas essa semana, como é que está esse processo, e aí depois eu me encaminho, ou via Paulo Tong, ou se eu tenho meus contatos, pode entrar em contato, porque eu acho muito importante isso. Lhe agradeço. É importantíssimo para a gente essa questão de suporte, né? Isso aí é fantástico. Muito obrigado. No Brasil, até interessante saber, no Brasil, a CIA, ela no ramo de moda, é uma das pioneiras
em implementar produtos com a pensão de design circular. Ela tem uma linha de camisetas que ela lançou, que foi pensada desde a extração até o que é feito depois do uso. Então, o tecido, por exemplo, ele é compostável. Quando você joga fora, ele pode ser jogado na terra, que ele vai virar um elemento que vai ser usado na terra. Ele se degenera rapidamente. Então, as tintas são tintas não tóxicas, né? E a CIA, ela teve a certificação Cradle to Cradle, né? Que é uma certificação em 5 níveis, a exemplo do que aconteceu com a qualidade no mundo. Hoje você está tendo certificação, e a certificação do C2C é a das mais rigorosas do mundo. Então, no Brasil, a CIA é a primeira a ter a certificação. A Herman Miller, daquela cadeira que eu mostrei, ela é integralmente certificada no C2C, quase até o nível máximo. Ela não é o nível máximo. Eu acho que é um pensamento que é muito proveitoso, muito promissor, né? Então, isso passa por uma mudança de mentalidade e prática. E aí tem muito material que eu acho que pode ser utilizado e vai enriquecer o projeto de vocês. Até no âmbito de inovação. Hoje já tem linha de crédito para inovação ligada à economia circular e sustentabilidade. Então, ano passado tinham já no Brasil recursos dessa natureza. Eu participo de um grupo chamado Innovate UK, né, o UK, que é a partir do meu contato com as universidades inglesas, eu não consigo um centavo deles para o Brasil, mas eles estão absurdamente tendo recursos da União Europeia para financiar iniciativas ligadas à economia circular. Então, você tem o Green Village, na Holanda, que eles criaram uma mini cidade e estão testando ali tudo aquilo que pode ser projetado no conceito de economia circular, dos materiais ao sistema de esgoto e abastecimento. Fantástico isso, hein? E aí tem verba para isso. O Brasil já está começando a ter essa verba, tá? Isso é importante. Deixa eu... Armando, gostaria de fazer alguma colocação, Armando? Boa noite a todos, boa noite aos professores, boa noite aos nossos colegas de faculdade. Boa noite, Armando. Eu queria a colocação, que foi dito a respeito das bicicletas, né, da bicicleta do Itaú, as bicicletas, né, Yellow e etc. A minha família é de Copacabana e eu vejo, tem aqueles patinetes elétricos, né, tudo de aluguel, né, você paga no cartão de crédito, etc. Lá no Rio a gente está vendo muito, as pessoas estão furtando até aqueles patinetes mesmo, que é mais fácil de levar, eles estão, não sei que jeito eles dão, que eles bloqueiam e fica para eles, entendeu? Mas é só a título de informação, aqui em Maricá nós temos um projeto de política pública que interessante, que é um projeto de mobilidade. Nós temos aqui em Maricá um projeto já pronto e em fase de implementação das bicicletas vermelhinhas, que são o mesmo projeto do Itaú, das bicicletas, só que 0,800, né? A prefeitura comprou as bicicletas já estão compradas e vai ser o mesmo sistema. A pessoa pega a bicicleta num lugar e deixa, entendeu? Então, aí, inclusive, é da onde eu trabalho, esse projeto, da EPT. Perfeito, isso é muito bom. E eu estava conversando até com o presidente, né, sobre isso, sobre a mesma situação. Se a bicicleta quebra, né, e você aluga, já estão dando jeito de roubar. Imagina que é grátis, né? Que qualquer um pode pegar. A pessoa pega aqui, pega no centro, salta na praia, deixa na praia, aí o outro pega da praia, volta para o centro, né? Inclusive, Maricá implementou muito a malha de ciclovias, né? Que quase a cidade toda está sendo interligada por ciclovias.
Então, o interessante desse política é isso, é uma bicicleta grátis, né, que você vai usar, qualquer pessoa pode pegar, usar e andar e deixar no outro lugar. É claro que elas têm GPS, né, tem sistema de bloqueio, mas é uma coisa que vai ser de graça, entendeu? Enquanto no Rio o pessoal rouba, o pessoal furta. Muito bom isso, Armando. Um projeto desse, algumas experiências que a gente foi tomando contato ao longo do tempo, o que muito efetivamente tem sido feito com sucesso em alguns locais. O indivíduo, para ter acesso ao uso da bicicleta, ele é cadastrado numa base e cada vez que ele aciona e utiliza aquele recurso, ele assume responsabilidade integral pela entrega daquele produto na origem, sob o risco dele ter que ser responsável pelo valor daquele patrimônio. Então, é um desenho mais cuidadoso, no sentido de que quem usa é responsável pelo que está usando. Não sei se está no projeto de vocês isso, né, mas deu certo na Holanda, deu certo nos Estados Unidos e deu certo em alguns projetos na Argentina. São projetos piloto. Então, o indivíduo, em pequenas cidades, principalmente, então eu entro lá, me cadastro, eu posso usar a bicicleta. Eu usei, eu sou responsável pela entrega. Se eu não entregar, eu sou acionado, entro em contato comigo em algum momento, e aí eu tenho que justificar por que não entreguei. Roubaram a bicicleta. Abre um boletim, um BO, um registro, e você começa a ter um pensamento que é interessante, que é o uso responsabilidade, né, das coisas. E aí até vai de encontro à legislação, né? Compartilhado, né? Responsabilidade compartilhada. O fato de ser público não significa que pode ser tratado de qualquer forma. Então, você diz, olha, você é responsável por aquilo que você usa, porque alguém também precisará usar. Verdade. E aí é interessante porque, de modo geral, né, segundo que já se estudou sobre o ser humano, de modo geral, a maioria das pessoas merece um crédito, uma confiança, porque são corretas e querem usar corretamente. Verdade. E você cria um mecanismo só para proteger um pouco mais o sistema. E se tratando de dinheiro público, é mais interessante ainda você ter um mecanismo desse. Verdade. Não sei se está no seu projeto, tá, Armando? Não, acredito. Não, o projeto não é meu. Eu faço parte da empresa pública, a autarquia que vai administrar esse sistema. Okay. Se você pode contribuir, pode ser bem interessante que você leve um pouco a sugestão nesse sentido e ver se é viável, né? Porque, inclusive, aqui é o que eu falei, aqui tem já o ônibus, que o ônibus é de graça, né? Qualquer um pega o ônibus e não paga passagem, e agora vai vir a bicicleta, que é administrada pela mesma autarquia, né? E eu acho que, é claro que o presidente estava comentando comigo, é claro que vai ter uma série de cuidados, né? De cuidados, né? Vai ter. Mas é aquele negócio, quando você pega um patinete daqueles, você só pode desbloquear com cartão, né? E tudo, mas no final o pessoal leva. Então sempre dá um jeito, né? Porque é claro que a cidade do interior, né, é uma coisa assim mais ética, né? Digamos assim, né? O pessoal, mas existe, né? Porque é uma cidade turística e tudo, né? Mas o projeto é bom, o projeto é ótimo, né? Inclusive é uma mobilidade, a sustentabilidade, né? Mas vamos ver agora, as bicicletas já estão compradas, só falta a implantação, né? Aí vamos ver na prática como é que vai ser. Tomara que dê certo, depois você dê um feedback para a gente disso aí. Professor Paulo Hilton. Só agradecer, cara. Peraí, só um pouquinho. Ô, Ju, faz um silencinho um pouquinho aí, por favor. Fui pedir um... Então... Complicado, cara. Complicado. Home office é complicado. Isso é. Professor, só agradecer a sua
a sua disponibilidade, o seu apoio aí às nossas atividades. Agradeço em nome dos professores, em nome do... Eu agradeço em nome do Genesi. Depois eu agradeço em seu nome, pode deixar. Mas é isso aí. É um assunto, é um tema fantástico, né? É um tema atual, é um tema necessário, é um conhecimento necessário. Apesar de que nós já existe uma boa base de conhecimento, mas e algumas atividades, até como o senhor próprio citou, algumas atividades nessa direção, mas é complicado. Nós dependemos de cultura, dependemos, enfim, daqueles cinco aspectos que representam os obstáculos que foram colocados aí, né? E cabe a nós trabalhar, entender, a nós cabe entender e trabalhar essa história toda aí. Eu agradeço. Muito obrigado aí, uma boa noite. Ok, eu agradeço e me coloco à disposição de vocês aí no que a gente possa contribuir em etapas futuras. Perfeito. Não, eu vou entrar em contato na sequência, Sabadini, eu vou entrar em contato aí para a gente acertar o negócio lá da UERJ. Tá ótimo, tá ótimo. Ok? Ok. Roberto Peixoto, quer falar? Boa noite, colegas e alunos, visitantes. Eu, quando trabalhei, professor, eu trabalhei 4 anos no Congresso Nacional e lá passaram muitos projetos sobre reciclagem, que eu acho que alguns foram aprovados, outros não, e principalmente da indústria automobilística. Me lembro de um que, inclusive, eu participei na formulação, onde nós dávamos incentivos à indústria automobilística, a utilização do máximo de materiais recicláveis na sua composição, na sua montagem e fabricação dos automóveis. Então, realmente, isso foi em 2010, 11, 12, 13 e 14 que eu estive lá, quase 5 anos, onde o Congresso já se pensava nisso, os deputados pensavam nisso. E só vem evoluindo. Eu acredito que nós estamos num caminho no Brasil, a questão da reciclagem de alumínio, das latinhas, né, de alumínio, nós somos um dos maiores países que reciclam a latinha, né, na questão da reciclagem. Então, acho que o Brasil está evoluindo muito, evoluindo demais nessa questão da reciclagem e a economia circular, né? Eu acho que a própria agricultura hoje já pensa muito mais na questão ambiental e da economia de água do que pensava há 10 anos atrás. Eu acho que nós estamos indo. A questão é incentivos. O governo precisa incentivar demais quanto a isso, incentivar as empresas e as pessoas perceberem a importância da reciclagem e da circular. Eu acho que o Brasil está, em comparação da própria América Latina, no meu entender, nós temos evoluído demais. E não perdemos muito para a Europa, não. Eu acho que a Europa realmente precisa muito mais do que nós, que a nossa matéria-prima ainda até nos atrapalha nessa questão da economia, eu imagino isso, porque se nós tivermos a escassez que a própria Europa tem, nós já estaríamos muito mais evoluídos. Mas eu acho que nós estamos crescendo nessa área e eu acredito que quanto mais incentivos e mais projetos, eu acho que nós vamos alcançar o que nós queremos. Então, parabéns pela apresentação, realmente só faz com que as pessoas percebam a importância da própria reciclagem, que no seu orientação seria o último, não o primeiro, mas eu acho que nós vamos conseguir chegar ao que nós pretendemos, que primeiro, eu acho que a economia da própria matéria-prima, que só vai ficar cada vez mais, e a preservação ambiental, que está muito entranhada agora na questão cultural do brasileiro. O brasileiro está aprendendo a questão da importância do meio ambiente. Eu acho que isso só tem a ajudar e incentivar mais a questão da economia circular. Mas parabéns pela apresentação. Eu que agradeço a gentileza dos comentários aí.
no que eu puder contribuir em algum momento, por favor, conte conosco, né? Você falou da Europa, eles estão com outro problema, que eles exportavam o lixo deles para a China, para a própria Europa, alguns países, e para a África. E agora está complicado exportar, porque os caras não querem mais o lixo lá, eles tomaram consciência, né? A China já entrou na economia circular e ela hoje está liderando esse negócio. Então, assim, eles estão com um problemão, porque eles estão ficando com lixo em casa. E a América do Sul não está aceitando também. Então, o mundo mudou. Essa consciência é maravilhosa, porque a gente tem que entender o valor disso para nós, né? E aí eles estão com um problema, porque como é que eles resolvem o problema, a questão dos indicadores lá, tão bonitos, de pegada de carbono agora? Então, esse é o desafio para a gente disseminar essa cultura aqui, né, no nosso país, com as nossas pessoas, sem essa história de patriotismo, de bairrismo, é pé no chão mesmo, dizer, olha, temos que tomar consciência de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Não é nem uma questão de bandeira patriótica, não, é uma questão de sobrevivência, de consenso e de valor, né? De autorrespeito como sociedade. Consciência, né? Professora Fernanda. Obrigado pelas suas palavras aí, viu? Professor, Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte. Esse tipo de evento que a universidade está promovendo para nós, colegas, professores e principalmente para os alunos, é exatamente despertar, né, dessa consciência coletiva e fazendo com que todos nós possamos começar, dar o start, né? E é uma forma também de, quando você diz que a UERJ já está incorporando isso na matriz curricular, isso é muito interessante, isso é muito bom, né? E muito se perde, muito se discute, mas as DCNs, isso, aquilo e tal, o PPC e tal. Gente, temos que... uma frase que foi utilizada numa das primeiras palestras desse nosso evento, o Genesi vai lembrar muito bem, é o famoso tira a bunda da cadeira. Né, Genesi? É verdade. Mãos à obra, vamos implementar, vamos colocar isso. Vamos criar mecanismo para se colocar uma disciplina dessa, né? Muito se discute, porque a educação financeira, o empreendedorismo... Gente, né? Temos que sair do discurso e ir mais para a prática. Verdade. Né? Essa é a proposta da semana. Essa semana criativa tem essa proposta. Vamos ver se a gente consegue fazer nascer alguma planta nesse negócio aí. Exatamente. Um comentário, depois deixar a professora Fernanda falar ali, que ela já se manifestou. No momento oportuno, um pouco havendo um alinhamento, eu posso compartilhar a nossa prática específica com os professores, como é que a gente viveu isso, está vivendo ainda isso na UERJ, que a gente conseguiu levar para a graduação, para a pós-graduação e para a extensão. Então, a gente conseguiu encaixar ali. E na graduação, nós abraçamos as DCNs, para a engenharia, e aí combinamos a economia circular com a aprendizagem baseada em projetos. Boa! Porque é o mecanismo. Boa. Eu até estou publicando um artigo agora sobre isso, mas assim, é fantástico porque vem ao encontro do que o mundo está fazendo. Então, eu tenho alguns arquivos, a pesquisa, se vocês oportunamente agendam, a gente marca um dia, eu apresento, prometo que não vão ser mais do que 40 minutos, né? Mas a gente mostra um pouco o que foi o fazer isso e o que nós aprendemos, porque uma das coisas mais importantes num tema como esse que nós estamos vivendo, que é tão relevante, é que ele seja disseminado amplamente, que você compartilhe, que você mostre, que você aprenda com a troca de experiências, e aí cada um depois, dentro da sua expertise, dentro do seu espaço, vai arrumar, encontrar o seu caminho. Eu conversava com uma professora outro dia e estava compartilhando, eu dizia para ela assim, olha, tem um grupo que falou, a gente vai fechar aqui porque nós queremos ser o líder desse negócio no Brasil. Parabéns, boa sorte, que vocês avancem muito e a gente continua compartilhando com todo mundo, porque
é isso que vai fazer a coisa acontecer de fato. E é um aprendizado mútuo. Então, eu me coloco à disposição aí de vocês, até pelo carinho, pela atenção com que eu fui recebido nesse momento aqui, a compartilhar, olha, como é que nós fizemos aqui na UERJ, né? Eu aproveitei a minha expertise de participação no STEM, eu fiquei 5 anos com o STEM Brasil, trabalhando em metodologias ativas, e você tem que trazer isso para resultado, e aí tem resultados muito interessantes. A gente, às vezes, minimiza o que os nossos alunos podem fazer em termos de consciência na realidade concreta. É espetacular o efeito. Professora Fernanda, perdão. Não, por favor. Não, eu estou resgatando uma reflexão que o senhor fez no começo da sua fala acerca da GE, né, e da questão da produção das lâmpadas e do novo modelo de negócio que está sendo desenvolvido por aquela indústria. Sim. E eu fiz um link com a questão da obsolescência planejada, porque, de fato, o primeiro objeto que se pensou nesse projeto, né, de reduzir a duração para poder ampliar o mercado foi justamente a lâmpada, né? Quer dizer, lá na década de 20, 30, eles inventaram esse conceito e agora, 100 anos depois, eles estão repensando essa prática. Considerando essa trajetória, que eu sei que é absolutamente individual e referente a essa empresa, há algum estudo, alguma análise, mais ou menos de uma média de transformação de um modelo de produção, digamos assim, mais tradicional, para uma transformação nesse novo modelo sustentável dentro desse contexto da produção industrial, professor? Há alguma literatura que o senhor possa nos indicar para que a gente possa ter um pouco mais de reflexão acerca dessa questão? Tem bastante coisa. Hoje, até para quem está pensando em produção acadêmica, é um tema que o que você publicar de qualidade o que você produzir é publicado. Eu acho que dois caminhos de referência que são um bom começo é acessar o site da Fundação Ellen MacArthur. Inclusive, a Ellen MacArthur tem uma rede uma biblioteca dinâmica, e você já vê tudo que está sendo produzido no mundo, porque ela virou um grande hub de informação, e ela tem uma rede de universidades no mundo. Então, o site da Fundação Ellen MacArthur, o site que está em inglês, né, que facilita muito. A professora fala 3 línguas. Excelente. No Brasil, eu recomendo que vocês olhem carinhosamente a Ideia Circular. É um blog. É ótimo. É uma referência muito interessante. E no âmbito de olhar isso de maneira mais robusta, buscar o Instituto de Certificação do Cradle to Cradle, o C2C. Então, isso já dá para ter uma boa base. E eu tenho alguma produção, depois eu encaminho pelo professor Paulo Tong, que é o meu contato mais direto, aquilo que eu tiver de material que possa seguir para vocês. Ok, professor? A estimativa da Europa é que eles querem até 2030 estar com pelo menos 40% dos sistemas no modelo circular. Porque a gente, naquelas indústrias que o senhor citou ao começo da fala, a gente já consegue perceber algumas transformações nesse processo produtivo e no oferecimento do modelo de serviço ao público no final. Em algumas, a gente consegue ver isso muito claramente. Em outras, já deve ter alguma coisa interna dentro do próprio processo produtivo, porque a gente, enquanto consumidor final, não consegue objetivamente identificar esse processo. Simbiose industrial é uma área que deve crescer muito como oportunidade de negócio e oportunidade de produção no viés circular. O objetivo é fechar os ciclos, né? Sim. De uma maneira mais efetiva. Muito obrigada, professor. Show de bola. Essa questão que a gente está vivendo hoje, eu estava lendo uma reportagem falando em termos de reciclagem, de aproveitamento. A indústria de vidro está com um problema sério, né? Porque ela não está conseguindo, por conta de não estar girando, né? Não está tendo giro, não está tendo matéria-prima para ela trabalhar. E o resíduo que ela usava, não tem.
porque o pessoal não está destinando de forma adequada. A sorte é que a demanda também caiu. Caiu, é. Então, como a indústria de construção civil emperrou, não o microconsumo, mas o grande consumo, ela vai ter um respiro nisso aí, né? Porque as duas pontas foram afetadas pela pandemia, né? A gente está falando isso só porque tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa olhar como um organismo vivo, né, professor? De forma sistêmica, né? As coisas estão todas interligadas, né? O caminho para o futuro, que a gente está enxergando muito, é que isso deve ir para o âmbito de se pensar as cidades de forma circular. O setor público vai precisar ter essa dimensão, porque, no final das contas, o que a gente tem na nossa sociedade, na cidade, é um processo de transformação. A gente consome um monte de coisa e gera um monte de resíduo. Então, a sociedade vai ter que arrumar um espaço para isso, senão não vai haver lixão no mundo para aguentar esse negócio. Verdade. Então, o ideal é você planejar aí os modelos de operação nas cidades para que eles possam ter o ciclo fechado em algum momento. Então, a gente vai encontrar modelos do passado e modelos novos para isso. Vai ter que fazer essa viagem no tempo mesmo e aprender a consumir, né, professor? Literalmente. Acho que é uma questão de enredar mesmo, assim. Isso. De construir redes. Redes isso mesmo. processo produtivo e das possíveis de destinação desses produtos, frutos desses processos. Assim. Pequenas indústrias se enredando em termos de reutilização, né, ressignificação do uso. Isso. Eu há pouco tempo, nesse sentido de ressignificar o uso de valores, eu conversava com uma pessoa ligada à área de educação e na nossa conversa, eu falei assim, olha, reflita sobre isso. Todo esse movimento de redesenho da sociedade, redesenho das coisas, dos materiais, vai exigir uma presença muito intensa do setor de educação como um todo. Então, se alguém diz assim, olha, a educação vai virar toda tecnológica, é claro que vai, mas nós teremos um espaço colossal de desenvolvimento, desde processos e modelos a materiais. O pessoal de materiais, de projeto, de design, a demanda social será enorme e nós vamos precisar de gente preparada para fazer isso acontecer. Principalmente quando a gente fala em inovação. A inovação para entregar resultado. Hoje, inovação circular é um gargalo. Porque as próprias universidades não sabem como fazer isso, elas estão aprendendo. Está todo mundo aprendendo. Todo mundo. Haja vista, a gente começa a pandemia, nos pegou a todos, né, do contrapé. Sim, exatamente. Então, vem muita coisa bacana pela frente. Espero que tenhamos mais universidades no Brasil com essa percepção que vai além da sustentabilidade. A economia circular vai além da questão da sustentabilidade. É mudança de cultura, literalmente, né? Ela traz valor econômico, valor social, e isso é fundamental. Isso vai dar é o que vai fazer, a gente fala de amálgama, né? Que vai sustentar os valores da sociedade. Com certeza. Fazer essa liga toda. Nós vamos viver um inferno aqui nesse planeta. Nessa nave que não dá para descer dela, né, professor? Porque, observa, o quintal do vizinho me importa, respeitar a privacidade dele, claro que mas me importa se ele está entulhando aquele negócio de lixo. Aonde as pessoas estão jogando lixo na cidade me importa? É claro que sim. Porque aquilo vai voltar para mim como doença, como peste, como contaminação. Só que a gente demora para ter essa consciência com uma percepção de corpo. Ou seja, a gente, como sociedade, entender o quanto a gente impacta a vida dos outros e vice-versa. Isso é cultural. Verdade. Mas a gente vai ter que aprender, senão... Com certeza. Isso aí. Tá muito bom demais, viu? Nossa, se a gente ficar conversando aqui, a gente não vai parar mais, hein? Professor, da minha parte, na Universidade de Vassouras, do curso de administração, do laboratório, e acredito que de todos os que estão aqui presentes,
Muito obrigado por tudo que você trouxe aqui para a gente. Foi fantástico, fantástico, fantástico. E o mais legal é que você não falou difícil, não. O doutor falou bem Rastafari, né? Bem lá no chão mesmo, para vocês aprenderem como é que a coisa funciona. Não ficou usando linguagem difícil, não. Coisa verdadeira para a gente aprender mesmo. Muito legal. A linguagem difícil fica no paper. Aí quem lê o paper vai achar que a gente é fera, sabe tudo. E a gente ainda usa a inteligência dos outros. É isso aí. Hoje é um bate-papo. A gente tem que ter a humildade de entender que o simples é o bom nessa vida. É verdade. Então, eu te dou aí para você fechar aí a nossa aula de hoje. Professor, da minha parte, muito obrigado e espero a gente poder se encontrar novamente. E eu vou esperar o material. Hein? Eu que agradeço. Muito obrigado, Genê. Sabadini, você sabe o quanto eu tenho essa admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela sua família. Só tenho a agradecer essa oportunidade que você nos abrilhantou na noite de hoje, de trazer um pouco desse conhecimento. E eu tenho um desejo muito forte, muito grande, de exatamente ver essa conexão. Você, Paulo Hilton, o ERJ, Universidade de Vassouras, a qual me acolheu muito bem, e você, mais do que ninguém, é meu irmão e viu a minha trajetória dentro na área educacional. Então, eu tenho isso muito forte e eu quero que isso se realize. Por isso, eu tomei a liberdade de passar o seu contato para o Sabadini e o do Sabadini para você, Paulo Hilton. Né? A universidade tem a ganhar. Você é o nosso cupido. Com toda certeza. É a sociedade, né? É a sociedade, porque o resultado disso aí vai impactar no nosso meio. Exatamente, exatamente. Né? Então, nosso muito obrigado em nome da universidade, em nome dos nossos colegas, nossos alunos. Nós tivemos um pico de 70 pessoas dentro da sala de aula, né? Dentro dessa reunião. Vamos fechar praticamente 60. Estamos encerrando com 60 alunos, com 60 participantes. Então, Sabá, muito obrigado. E havendo outras oportunidades, com toda certeza, gostaríamos de poder contar com a sua participação. Precisando de mãos para trabalhar no projeto, nós estamos aí, ó. Tá com a mão forte. Vamos nós. Ótimo. Eu que agradeço aí o carinho, a atenção, e desejo muito fortemente que tenha contribuído para vocês abrirem um caminho que é fantástico, é promissor. Se eu for dizer alguma coisa bem simples, assim, o caminho não é complexo, mas é simples de seguir. E conversem com o mundo, porque vocês podem bater na porta das universidades de referência, vão ser recebidos com uma atenção muito grande. Assim, todo mundo da universidade já está querendo contribuir, quer construir esses hubs. Então, é um momento que, se vocês estão buscando ampliar horizontes, conversem com outros parceiros e vai ser fantástica a experiência. Eu agradeço muito a atenção, o carinho de vocês. Show! Professor. Paulo, você não vai escapar não, tá bom? É o NIT na parada. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado. Sim, estou à disposição, Paulo. Professor, muito obrigado. Pessoal, eu vou falar para o Genê aí para fazer os encerramentos como anfitrião da sala. Ok. Sucesso aí, boa sorte no evento. Obrigado, professor. Até mais. A 15ª reunião foi maravilhosa, maravilhosa. Trouxe uma consciência ambiental, consciência cultural, comportamento, atitude, pessoas. Atitude é o que vai fazer a transformação acontecer. Pessoas, muito obrigado pela participação de todos. Agradeço aí a presença de todo mundo até esse momento. E amanhã estaremos de volta às 19 horas. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Ok, boa noite. Muitíssimo obrigado. Mais do que agradecendo, professor. Ok.
Pessoal, boa noite. Vou encerrando, então, a nossa gravação aqui. E amanhã a gente se encontra novamente na nossa 16ª reunião. Até. Muito obrigado a todos. Boa noite.